Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de empreendedorismo no ramo da barbearia. Hoje eu vou trazer para vocês algo a mais do que simplesmente uma máquina. Como assim? Vou trazer para vocês informações que vai poder mudar aí completamente a sua visão como barbeiro e empreendedor. Vou contar um pouquinho da minha história e espero que você entenda e acredito que você pode se identificar com isso. Quando eu comecei cortando cabelo, meu corte de cabelo era R$10 e as máquinas custavam em média R$700. Ou seja, eu precisava fazer 70 cortes a R$10 para poder comprar uma máquina. Isso mesmo. E o tempo passou, as coisas mudaram, a tecnologia veio para poder nos ajudar. Eu costumo falar que hoje é o melhor cenário para entrarmos no ramo da barbearia. Como assim? Hoje, a máquina que eu vou apresentar a vocês custa em média R$120, R$150. E o meu corte de cabelo hoje, no atual momento que eu estou lançando esse vídeo, ele custa R$60. Ou seja, com 2, 3 cortes eu consigo comprar uma máquina. Como assim? Porque foram anos de dedicação, foram anos de estudo, foram anos testando várias máquinas e vendo por que algumas máquinas custavam 700 e outras custavam 100, 200, R$300. Eu fui procurar a fundo o que precisava para poder essas máquinas me atender e qual que era a real diferença entre elas. Primeiro, a decepção. Eu vi que muitas das vezes a diferença era apenas a marca. Uma marca custava tanto por ter ela rotulada na máquina e outra máquina custava X porque não tinha tal marca tão conhecida no rótulo dela. E foi aí que eu comecei a enxergando algumas coisas. Então por isso que eu estou falando para vocês, eu vou trazer aqui além de uma máquina, eu não vou só mostrar uma máquina para vocês. Eu quero te mostrar, você não precisa ter o equipamento mais caro, e sim saber qual é o seu objetivo, o que você precisa com aquele equipamento. Porque deixa eu abrir aqui mais uma vez os olhos de vocês. Muitas das vezes o cliente que senta na sua cadeira, ele não sabe a diferença de uma máquina de 700 para uma máquina de R$150. Muitas das vezes a diferença que ele sabe que tem é que uma máquina pode ser mais bonita do que a outra, uma máquina pode cortar melhor do que a outra. Mas deixa eu te falar algo, você precisa ter bom gosto. Ter bom gosto vai te economizar muito dinheiro. Por quê? A máquina que eu vou trazer aqui para vocês é uma máquina simples, minimalista e que custa um valor baixíssimo. E pode fazer e faz a mesma função do que uma máquina que custa 700. Qual que é a diferença? A diferença é que muitas das vezes nós pegamos uma máquina barata, mas nós não temos bom gosto. Pegamos uma máquina de 150, R$200, mas uma máquina toda colorida, então aquilo não combina com a sua barbearia. Então isso se torna feio. E se o cliente olha para a sua bancada e fala, ih rapaz, essa máquina aí não combina com essa barbearia não. Uma barbearia moderna, uma barbearia que tem uma paleta de cores, aí do nada bota uma máquina toda colorida ali em cima, o cliente começa a perceber isso e ele fala, essa máquina não é legal. Mas a partir do momento que você tem um bom gosto, você coloca uma máquina que tem um design legal, que tem umas cores ali que não chamem tanta atenção, o cliente começa a perceber isso e fala, ó, essa máquina é bacana, será que custou quanto? Na ideia dele, na mente dele, aquela máquina custou um dinheirão, mas não sabe ele que aquela máquina custou 150, R$200. Então entende por que o cliente muitas das vezes não sabe a diferença, mas o cliente sabe a diferença de uma coisa. Se você tem uma máquina que custa R$700, bacana, linda, maravilhosa, mas você vai passar aqui ó, no cabelo do cliente e essa máquina está agarrando, saiba que não importa que sua máquina custa R$700. Para o cliente, aquela máquina é ruim, porque está machucando, está puxando. Aí você pega uma máquina mais barata, que está com a manutenção em dia, a lâmina nova, e corta o cabelo desse cliente. Muitas das vezes, essa máquina vai passar por despercebido, mas muitas das vezes, essa máquina o cliente vai falar, ó, máquina legal, corta bem, não faz barulho, gostei. Então, você entender essa diferença vai te economizar muito dinheiro, porque você vai falar assim, rapaz, uma máquina, não importa o valor dela, importa o que ela entrega. Então a máquina que eu trago para vocês é essa maquininha aqui, ó, da Kemei. Olha o barulhinho dela. Silenciosa, tem marcador aqui ó, de bateria, corta super bem. Então me diz por quê, por qual motivo
que eu vou comprar uma máquina de R$ 700, sendo que uma de 150, R$ 200 me atende. Então não tem lógica, o cliente não sabe essa diferença. Então por isso que eu trouxe aqui para vocês essa máquina aqui que tem um custo-benefício excelente. É a máquina mais barata que tem da Kemei e ela faz o mesmo trabalho do que as outras. Muitas das vezes nós barbeiros deixamos nos levar pelo ego, por achar, a gente quer impressionar outros barbeiros, fala assim, não, vou botar uma máquina de R$ 700 aqui na bancada, porque quando eu fizer um stories, o outro barbeiro vai ver e vai falar assim, ó, que bacana, fulano tem uma máquina, cara, tá, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Então você pega uma maquininha dessa aqui, ó, de 150, R$ 200, com corte de cabelo a R$ 60, 3 cortes de cabelo eu compro uma máquina dessa. Se essa máquina cair no chão aqui, ó, no outro dia eu posso comprar uma. Agora uma máquina de 700, eu vou ter que cortar mais cabelos, eu vou ter que investir um valor a mais. Não que eu não tenha condição de comprar uma máquina de 700, é porque eu entendi que não tem muita diferença. O cliente não sabe, para mim isso aqui me atende super bem. Eu não tenho esse ego, eu não tenho essa vaidade de mostrar para outros barbeiros. Pelo contrário, aqui na barbearia eu dou aula há 2 anos. Eu botei na minha mente, eu vou trabalhar com os materiais mais acessíveis. Por quê? Muitas das vezes, o cara que vem fazer o curso comigo, ele está iniciando. É um adolescente que não trabalha, ou é uma pessoa que já trabalha, mas está pagando o curso. Então, eu falei assim, por que não começar a olhar com outros olhos essas máquinas baratas? Claro, existem máquinas baratas que são horríveis, assim como existem máquinas caras que também não são boas. Então, tudo vai depender do teste, do bom gosto. Você assistir um review como esse, sincero, onde eu estou te mostrando aqui uma máquina que realmente funciona, uma máquina que entrega muito mais do que ela promete, é uma máquina silenciosa, corta bem e tem um valor acessível. Então eu falei assim, por que não trabalhar com essas máquinas baratas? Foi aonde que eu comecei comprando, comecei testando. Confesso que eu já quebrei muita cara. Tive muitas máquinas aí que não me atenderam super bem e eu não trouxe para o canal, porque não me atendeu. Antes dessa aqui eu comprei uma outrazinha, não me atendeu, ela cortava bem, só que ela era muito barulhenta. Eu falei, cara, não vou fazer um review de uma máquina dessa. Não me atendeu, eu acredito que não vai atender o próximo. Porque eu prezo por isso, além de cortar bem, além de ser moderna, ter, tipo assim, que não faça o mínimo de barulho, que barulho todas vão fazer, mas que faça o mínimo de barulho para poder eu conversar com o cliente. Então, resumindo aqui a história. Foi onde que eu falei, vou trabalhar com máquinas acessíveis, boa, que pode atender a gama de barbeiro que eu ensino, e foi onde que eu comecei a investir nessas máquinas mais acessíveis e que me atende super bem. Então essa maquininha aqui, ela custa em média 150, R$ 200. Eu perdi a caixa dela, como assim? Eu sempre estou trocando de máquina ali e acabou que eu mandei a caixa dela errada. Estou com outra caixa ali, só que é de uma outra máquina. Só passar esse caminhão. E o que vem, né, nessa caixa? Então, o que me interessa é a máquina, óbvio, e o carregador. Por quê? Só isso que me interessa. Os pentes, eu uso o mesmo pente, tem 8 anos, são os mesmos pentes desde quando eu comecei. Eu não utilizo os pentes que vem na máquina, eu uso os pentes da minha primeira máquina, que são pentes bons, que tem uma trava de metal e é padrãozinho, preto e prata. E ele tem os pentes de disfarce, tem todos os pentes que eu preciso. Então o que me interessa é a máquina e o carregador. Todas as máquinas, elas vêm alguns pentes, algumas máquinas não vêm o pente de disfarce, que é o pente meio e 1,5. São raras as máquinas que vêm, mas eu confesso para vocês que essas máquinas da Kemei, eles pecam um pouco nessa questão do pente. São pentezinhos de plástico, que muitas das vezes não tem a travinha de metal, e eu não sinto confiança, não sinto segurança de utilizar esses pentes. Então é por isso que eu uso os pentes antigos da minha máquina, da minha primeira máquina, que ela trava super bem, tem uma pegada muito boa, são pentes que não fazem barulho, que eu já trabalhei com alguns pentes também, que eu fui testar. Eles faziam barulho, parecia que o metal ali estava solto, fazia muito barulho. Não era nem a máquina que fazia barulho, era o pente. Eu tirava o pente e não fazia barulho. Colocava o pente, fazia barulho. Então, cara, eu falo para vocês com toda autoridade, com toda certeza. Pesquise bem
o que você quer de uma máquina. Se você quer que apenas ela corte, seja silenciosa e moderna, vale sim a pena você investir em uma máquina dessa, porque ela é excelente, ela não vai te deixar na mão. A autonomia da bateria dela é excelente, você vai conseguir tranquilamente fazer 5, 6, 7 cortes utilizando ela. Eu faço ainda mais cortes, porque eu tenho a mania de tô cortando aqui e vou passar para o outro lado, eu desligo. Isso economiza muita bateria, porque às vezes eu vejo alguns barbeiros que tá cortando de um lado, vai passar para o outro lado, não desliga a máquina, deixa a máquina ligada, o corte todo. Isso exige um pouco mais da bateria. Então eu consigo fazer mais do que 5, 6 cortes com essa máquina, porque eu tenho esse cuidado. Usei de um lado, vou passar para o outro, desligo. Vou trocar o pente, desligo. Então a máquina só está ligada quando ela está cortando. Se ela não estiver cortando, ela está desligada a todo momento. Então isso economiza bastante bateria. Então por isso que eu falo que eu faço mais do que 5, 6 cortes. Mas talvez se você usa ela o tempo todo ligada, você vai conseguir fazer 5, 6 cortes ali tranquilamente. O carregadorzinho dela é padrão da Kemei. Com esse carregador aqui eu consigo carregar todas as minhas máquinas que eu tenho ali da Kemei. E a caixa, como eu falei, eu não tenho aqui, mas o que eu utilizo da caixa é basicamente isso: máquina, os pentes eu uso o que eu já tenho e o carregador. Então, eu vou estar deixando o link dessa máquina aqui abaixo. É um link seguro, é um link que pode ficar tranquilo que você vai comprar sem dor de cabeça. É o link onde eu compro as minhas máquinas. Então, segurança, pode ficar tranquilo enquanto é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo aí para aquele amigo seu aí que é iludido em comprar máquinas caras, achando que vai chamar a atenção de outras pessoas. Na verdade não vai, o que manda é o bom gosto e saber comprar. E do mais, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.